Olá, amigos, olá, amigas, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos e todas. Bendito seja o nome do Senhor. Que bom que estamos de volta para estudarmos mais uma vez a palavra de Deus. É com muita alegria e entusiasmo que a gente nos disponibilizamos a fazer isso. Espero que com o mesmo procedimento você aí do outro lado interaja ouvindo, recebendo aquilo que o Espírito Santo de Deus traz até o nosso coração. Amém? Ore comigo daí de onde você está. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos de estudar a Tua palavra. Excelso Deus, envia Teu Espírito para nos iluminar, para nos dar sabedoria, Senhor Deus, para aprender de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Se você tem uma Bíblia, em nome do Senhor Jesus, abra ela no capítulo 16 do Evangelho de João. E nós vamos ler alguns versos aqui. O capítulo 14, o capítulo 15, o capítulo 16 de João, o capítulo 17, são capítulos onde Jesus dedicou mais tempo ensinando os discípulos, querendo que os discípulos compreendessem a respeito da sua partida. Jesus estava se despedindo deles, anunciando a sua partida e dizendo que iria acontecer ali, falando de sua morte, de sua ressurreição e que teria que ir para junto do Pai. Mas os discípulos não quiseram entender, não compreenderam aquilo ali devido à sua frágil compreensão. No versículo do capítulo 16 de João, verso 5, diz assim: Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta para onde vais. Olha que coisa interessante. Jesus aqui estava enfrentando, sabe, querido, a ingratidão dos discípulos. Jesus está dizendo, poxa, eu estou dizendo a vocês que eu vou para junto do meu Pai, eu estou falando dessa despedida e nenhum de vocês ousa perguntar para onde eu vou. Por que isso? Ali estava a parte um pouco egoísta dos discípulos, porque eles só estavam pensando em si. Lembre-se disso. Pelo outro lado, perceba por que os discípulos estavam tão tristes no versículo 6. Porque falei estas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. O coração dos discípulos estava cheio de tristeza, de angústia, mesmo sabendo dessa promessa tão poderosa que Jesus faz aqui no verso 18. Veja, do capítulo 14, verso 18, olha o que Jesus promete. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Mesmo assim, os discípulos não queriam ficar sem o seu mestre. Sabe, querido, os discípulos andaram com Jesus por 3 anos e meio, indo e vindo naqueles territórios da Galileia, nas terras da Judéia, pela Palestina, indo e vindo ali para Jerusalém. Eles aprenderam do seu mestre, eles criaram um laço de amizade muito grande. Então eles não conseguiam imaginar-se ali agora sem a companhia de Jesus, sem a presença de Jesus, sabe, sem o dia a dia com Jesus. Eles não se imaginavam, eles não aceitavam aquilo. Eu não sei se você lembra, e ainda existe, mas antigamente os pais viajavam para fora para trabalhar e eles, dependendo dos locais, das cidades para onde eles iam trabalhar, eles passavam meses, anos, e aquilo era uma tristeza para os filhos. E quando os pais vinham, quando chegava a hora da partida, os filhos não queriam deixar os pais ir. Porque eles não entendiam, eles não queriam que os pais fossem, porque eles queriam viver com os seus pais. Sabe, querido, mesmo o pai dizendo, filho, eu tenho que ir, porque senão quem vai manter a família, quem vai te dar roupa, escola, quem vai te dar a manutenção, quem vai manter a família, quem vai até pagar teus brinquedos. Mas eles não entendiam. Não foi diferente com os discípulos. Porém, Jesus transmitiu algo aqui bem interessante. Mas antes de eu ler o verso 7, eu queria te dizer, aliás, te fazer uma pergunta. Que a Bíblia, nós temos que ler a Bíblia nos fazendo pergunta. E eu e você? E você que está aí do outro lado, você já se acostumou a viver sem Jesus? Como que você consegue viver um dia sem Jesus, longe de Jesus, não sente falta de Jesus, não sente falta da presença de Jesus em sua vida? Os discípulos não quiseram se acostumar com a ideia de que o mestre teria que ir embora. Porque ele diz isso no verso 5. Agora que vou para aquele que me enviou, ou seja, o Pai, nenhum de vocês me pergunta para onde vais? Porque falei estas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza, eles estavam tristes por saber que o mestre teria que partir.
Aí no versículo 7 Jesus diz: mas eu lhe afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, diz o texto aqui, se eu não for, o texto está dizendo, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Eu queria entender com vocês essa palavra, essa promessa maravilhosa que Jesus está dizendo aos discípulos. Jesus agora está dizendo, levando a mente dos discípulos a entender: filhos, é para o bem de vocês que eu tenho que ir. Quantos já ouviram os pais dizendo isso? Filho, é para o seu bem que eu tenho que ir, senão vai faltar as coisas. E Jesus está dizendo, é para o bem de vocês que eu tenho que ir. Se eu não for o consolador, ou o advogado, ou o conselheiro, o ajudador, o Espírito Santo, esse Pai amoroso, que ele é igual a mim, o conselheiro, eu não vou deixar vocês órfãos, mas ele só vem se eu for. E é para o bem de vocês que eu tenho que ir para que ele venha. Agora, por quê? Por que era para o bem dos discípulos que Jesus fosse, que o Consolador viesse? Vamos entender uma coisa aqui, querido. Jesus estava aqui, não tinha morrido ainda na cruz, não tinha ressuscitado. Jesus não tinha aqui, querido, ele não era onipresente em todos os cantos. A prova disso, por exemplo, lembra da mulher do fluxo de sangue? Quando ela quis receber um milagre, ela teve que enfrentar as multidão, ter um plano ali de como ela ia fazer para enfrentar as multidão e tocar na orla do manto de Jesus para receber o milagre. Lembra, por exemplo, do centurião que vem de longe até Jesus, enfrenta as multidão para receber uma cura, um para o seu filho, o outro para o seu criado, um é para uma filha, outro é para o criado. E Jesus manda uma palavra e ali acontece a cura. A outra circunstância em que Jesus vai e na demora a filha já morre no caminho. Lembra de Bartimeu, quando quis ir atrás de Jesus, saiu baibatando e gritando para encontrar Jesus. Lembra também de Lázaro, de Zaqueu, quando quis ver Jesus, teve que subir num pau por conta da multidão. Lembra, querido, dos cegos que foram curados, o homem da beira do tanque, o milagre do tanque de Betesda, 38 anos, um homem sofrendo. Agora vamos trazer essa realidade para o nosso tempo. Imagine hoje, se Jesus tivesse atendido o pedido dos discípulos, e ele não tivesse ido, tivesse ficado, aí nós que moramos aqui no Brasil, quem mora nos países distantes, agora tem que pegar um avião daqui para ir até Jerusalém, até as terras da Judéia, até as terras da Palestina, até ali as regiões da Galileia, para tentar achar Jesus, para fazer um pedido a ele. Como era antigamente. Então entende isso. Então o pedido dos discípulos era um pouco egoísta. Jesus está dizendo, eu não posso estar no mundo inteiro ao mesmo tempo. O evangelho não tem como ser pregado no mundo inteiro se eu não for. Porque eu não posso estar presente em todo mundo, a não ser por meio do Espírito Santo. Você entende agora? Está tendo uma noção da coisa? E Jesus está dizendo, é para o bem de vocês, é para o bem do mundo, é para o bem do cristianismo, é para o bem da humanidade que eu vou, porque aí o camarada vai estar na Judéia, em Jerusalém, em Israel, nos Estados Unidos, na África, em qualquer lugar desse mundo, em qualquer cidade, sabe? Eu vou estar perto dessa gente, querido, entende isso? Se eu não for, não tem como, porque aí as pessoas vão ter que sair de tão longe. Quem pudesse ir, aí iria enfrentar as multidão, procurar por Jesus. Quantas pessoas iriam morrer sem ter os seus pedidos atendidos? Será que Deus sabe o que faz? Então por isso que ele está dizendo aqui no verso 7 do capítulo 16, mas eu lhe afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu enviarei. Lembre-se disso, irmãos. Jesus estava pensando em mim, em você, nas famílias, no cristianismo, na humanidade, na pregação do evangelho, ou seja, em todos os países, em todas as cidades, poderia as pessoas estar pregando e Jesus estaria ali presente, convertendo as pessoas por meio do Espírito. Porque veja o que ele diz no verso 8, quando ele vier, convencerá o mundo não é uma pessoa em si, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Olha que coisa interessante, por meio do Espírito Santo. Então entende isso? E eu pergunto, querido, aqui há algo interessante. Quantos milagres você tem recebido aí dentro da sua casa, dentro da sua igreja, na sua cidade, nas camas dos hospitais, por dentro de lugares que nós nem conhecemos? Jesus está presente
em todas as orações por meio do Espírito Santo, e aqui a importância de que ele fosse para que o Consolador viesse. Os discípulos não entendiam. Então, querido, hoje Jesus está presente em todas as situações, em todas as orações, em todos os pedidos. Talvez você que está ouvindo essa palavra recebeu um milagre de Jesus, uma oração atendida aqui, no Brasil, lá na África do Sul, na Coreia do Norte, no Sul, seja onde for, na China, no Japão, no Egito, aonde você orar, Jesus está ali presente por meio do seu Espírito. Agora deixa eu te dizer uma coisa, o texto está dizendo, Jesus está dizendo, é para o bem de vocês que eu vá, querido. O Espírito Santo, ele veio com um objetivo. Sabe qual foi o objetivo? Pensando no bem-estar de cada um de nós, Jesus enviou seu Espírito. Recebeu a promessa do Pai e enviou. Você tem pedido ao Espírito Santo a Jesus? Quanto do seu tempo você gasta pedindo a Jesus pelo Espírito Santo, desenvolvendo amizade com o Espírito Santo, buscando ter companheirismo com Ele, buscando andar com Ele? Você tem andado com Jesus através do seu Espírito Santo? Você tem implorado a Jesus pelo novo batismo? Se não fez isso, ainda há tempo. Então receba o Espírito Santo, ore por Ele, peça a Deus por Ele, clame por Ele, converse com Ele, diabolize com Ele. É isso que Deus quer de cada um de nós. Que Deus te abençoe. Encha seu coração com essa palavra. O Espírito Santo veio por causa de mim e de você. Foi pensando em nós, foi pensando em mim e em você. Lembre-se disso. Querido, o Espírito Santo tem refreado as guerras desse mundo. O Espírito Santo está no controle desse mundo, paralisando as obras de Satanás, barrando, protegendo, ajudando, guiando, ensinando, salvando, transformando vida, batizando. Tudo isso ele tem feito, guiando as pessoas em todas as verdades, levando as pessoas até Jesus, a ter um compromisso com Jesus. Então, foi para o nosso bem, foi para o bem da sua família, para o bem de todos nós que Jesus enviou o Espírito. Não sei o que está acontecendo em sua família, mas talvez o que está acontecendo de ruim é porque você precisa do Espírito Santo. Clama por Ele e Ele virá em nome de Jesus.